Olá pessoal, bem-vindos à aula de construção de algoritmos e programação. Eu vou ser um dos professores dessa disciplina. Meu nome é Edinaldo Brigante Pisolato. Estou na universidade já faz um bom tempo, né? Vocês podem ver o meu currículo no ambiente virtual, no ambiente de aprendizagem. E, aliás, o ambiente que hoje, no momento que eu estou fazendo essa gravação de apresentação para vocês, o ambiente deu os canos, né? Ele está desde domingo meio instável, então quando vocês olharem essa gravação, vocês já vão entender um pouquinho que o ambiente deu uma mancada aí. Talvez vocês tenham até tentado entrar no ambiente e não tenham conseguido. Bom, eu queria também falar para vocês que, óbvio que agora já tenho muito mais habilidade com o ambiente de gravação, então vocês vão ver que a aula é um pouco mais fluida. Algumas dessas aulas já foram gravadas anteriormente, quando eu dei uma disciplina de construção de algoritmos. E vocês vão ver que tinha hora que eu estava atrapalhado um pouquinho com os comandos. Isso é normal, né? Vocês também depois vão ter oportunidade de fazer as suas gravações aí durante o curso, e vocês vão ver que a coisa trava um pouquinho. Mas logo todo mundo pega o jeito, e eu também peguei o meu jeito, né? Então eu espero que vocês gostem da disciplina. A gente vai fazer uma pequena introdução hoje de motivação sobre a disciplina. Então vem comigo, vamos acompanhar um pouquinho esse conteúdo. Vamos lá? Bom, pessoal, então, como eu já falei para vocês, é uma aula de construção de algoritmos e programação, e a primeira parte da disciplina, a gente vai tratar da primeira parte do nome dessa disciplina, que é construção de algoritmos. Depois, a gente vai entrar com a parte de programação. No ambiente virtual, já tem toda uma divisão e um cronograma de quem vai ministrar qual conteúdo para vocês. Então, vocês vão estar comigo nas 3 primeiras semanas. São 3 ciclos de aprendizagem. Aliás, falando em ciclo de aprendizagem, é muito legal. Vocês podem consultar o ambiente e ver lá o que é um ciclo de aprendizagem. Eu acho que ficaria muito injusto para vocês aprenderem um conteúdo ou tentarem aprender um conteúdo em uma única semana. Ficaria muito apressado e já fazer uma avaliação. Então, nós estipulamos um ciclo de aprendizagem como sendo de 2 semanas. Vocês tomam contato com o conteúdo na primeira semana, fazem alguns exercícios. Com esses exercícios a gente vai conseguir fazer um feedback. E aí, a partir desse feedback, vocês têm mais elementos para aprimorar os estudos e depois estarem aptos a fazer a avaliação do conteúdo daquela semana. É óbvio que na semana seguinte já vai ter um novo conteúdo, então a gente vai ter alguma sobreposição. Mas isso vocês pegam logo. Então, essa primeira semana, esse vídeo aqui, a gente está gravando com uma aula inaugural. Para essa primeira semana, a gente não vai ter avaliação no finalzinho da semana, ou seja, quinta ou sexta-feira. Mas depois vocês vão ter, todas as semanas, vocês vão ter alguma avaliação. Vamos começar com o conteúdo? Então, nós vamos vamos cobrir aqui algoritmos na computação, para vocês entenderem como essa disciplina se encaixa dentro da área de computação. Vamos falar um pouquinho de computação no dia a dia. Os algoritmos no dia a dia, né? São coisas um pouquinho distintas, vocês vão perceber. E depois algumas dúvidas, e a gente vai até apontar depois para vocês que vocês podem fazer alguns exercícios e tal. Durante a disciplina, vocês vão ver também a parte de características dos algoritmos, conceito de algoritmos e tudo mais. Lá no ambiente virtual está tudo bem explicadinho. Então, essa primeira parte da disciplina vocês já vão ver muita coisa relacionada com algoritmos. Bom, falando um pouquinho de algoritmos e lógica. São 2 conceitos importantes e, se vocês observarem, eles vão permear toda a parte da computação. Se você é um aluno que está no início, você aprendeu algoritmos e lógica, e você vai precisar aprender algoritmos e lógica, não adianta fugir disso, e você souber alguma estrutura de dados simples, uma linguagem de programação que você vai aprender nessa disciplina também, você já vai conseguir fazer alguns programas simples.
mas você não entrou em computação para aprender a fazer alguns programas simples, né? Você vai querer fazer mais. Então, se você aprender estrutura de dados para valer mesmo, uma estrutura de dados com informações mais complexas, você aprender paradigmas de linguagem de programação, aprender algumas outras linguagens, banco de dados, você já vai conseguir fazer sistemas. Já melhorou, né? Bom, você pode querer fazer sistemas complexos. Para você fazer sistemas complexos, você vai precisar de mais bagagem. Então, você vai precisar de engenharia de software, análise de algoritmos, interface humano-computador, vai ter que saber redes, em muitas das situações, sistemas operacionais, vai precisar aprender mobile, web, programação web, inteligência artificial, ciência de dados, enfim, tem um pacote bem grande aí e muitas dessas coisas vocês vão ver durante esse curso. Mas não esqueçam, a base amarela que você está vendo aí é o que vai predominar sempre. Então, meu convite para vocês, aprendam algoritmos, aprendam lógica, porque isso daí vai ser fundamental para a formação de vocês. Não que os outros conteúdos também não sejam, mas isso daqui é a base de tudo, tá? Então, e por isso mesmo é a primeira disciplina que vocês vão ter contato na área de computação. Bom, já que a gente viu algoritmos na computação, vocês já estão contextualizados como é algoritmos na computação, vamos falar um pouquinho de algoritmos no dia a dia, né? Na verdade, de computação no dia a dia. E depois a gente fala de algoritmos no dia a dia. E já está mais ou menos claro que a gente tem computação ao nosso redor. É tudo computação, né? Então, hoje os carros, por exemplo, computador de bordo, tem sensor anticolisão, tem sensor de sono, piloto automático. Alguns podem achar que piloto automático é uma coisa bem simples. Não é. Você está descendo uma ladeira com uma determinada velocidade, o carro vai ter que frear. Depois, quando ele for subir um morro, ele vai precisar acelerar para manter aquela velocidade. Então, notem que não é uma questão tão trivial. Direção automática. Alguns carros já são autônomos. Então, já tem carro que já entrega pizza, né? Automaticamente. Bem interessante. Hoje você tem carros que têm reconhecimento de fala. Então você pode conversar com o carro, aumenta o som, desliga o som, fecha o vidro, etc. Tudo isso daí é computação. Bom, os carros inclusive vão evoluir e eles vão ter sistemas anticolisão que já são sistemas que existem nos aviões. Vocês já devem ter ouvido falar dos sistemas de anticolisão dos aviões. Também tem piloto automático. Na verdade, os aviões, eles fazem a maior parte do trajeto deles, eles fazem sem a necessidade de intervenção do piloto. Também tem os computadores de bordo, né, que tratam de toda a interface, todo o ambiente que tem no avião, dentro do avião. Tudo é controlado por computador dentro do avião. Se você estiver falando ainda no contexto de avião, nós podemos falar da parte de quando o avião faz uma aproximação para um aeroporto, né? Tanto a decolagem como o pouso, eles são controlados por torres de controle. E essas torres de controle não vão lidar somente com um avião. Elas lidam com vários aviões. Então vocês, obviamente, devem imaginar que é uma situação muito complexa tratar de todos aqueles aviões aproximando, saindo e tudo mais. Eles têm que formar uma fila, tem que estar tudo organizado e não é para ter colisão, né? São sistemas bem complexos esses de controle de aviação. Também temos a computação no dia a dia. Computação no dia a dia, a gente pode aproveitar e falar de uma coisa que está muito próxima de vocês. Quase todo mundo tem, que é o celular. E o celular, você faz o que com ele? Hoje a gente não liga, não é só a comunicação falada. Hoje você tem a comunicação por mensagem, WhatsApp, Telegram. Você pode tirar foto, pode filmar. Você pode ter agenda, ele pode guardar os seus compromissos. Você pode fazer anotações, você pode jogar.
E tudo isso é o quê? Computação. Aliás, o joguinho é algo que está relacionado diretamente com a parte de computação, né? Envolve entretenimento, mas não deixa de ser computação. Bom, já que a gente falou de computação, né, no dia a dia, agora a gente vai falar dos algoritmos no dia a dia. E você pode achar que você não se confrontou com algoritmos até hoje. Eu vou falar para você que você estava enganado, enganada. Você vai preparar um bolo, você segue um algoritmo. Você vai preparar um almoço, um café da manhã, um jantar, um lanche, você segue um algoritmo. Você vai programar o despertador do celular. Quantos já devem ter feito isso daí? Vários, né? Você tem que seguir alguns passos. Abrir o aplicativo, escolher a posição lá do despertador, escolher o horário, ativar o horário, etc. E dependendo do celular que você tem, os passos são diferentes. Aliás, é interessante falar isso dependendo, porque vocês vão ver que tem uma estrutura na computação que trata dessas coisas condicionais. Mandar uma mensagem no WhatsApp, você precisa seguir um algoritmo. Instalar um app no seu celular, ir até a universidade, ou ir até o trabalho, ir até a casa dos pais. Tem um algoritmo para fazer isso. Trocar uma pneu de um carro. Vocês pensam que é simples? Tem um algoritmo, senão não funciona. Bom, eu não vou ficar falando de todos esses algoritmos aqui para vocês, mas eu vou pegar um como exemplo. Preparar um bolo. Você tem, para preparar um bolo, você tem a parte dos ingredientes, como você vai trabalhar esses ingredientes, e também tem a parte da cobertura, os ingredientes da cobertura e como você vai trabalhar para fazer essa cobertura. E eu quero um bolo simples, que já vai dar muito trabalho. Então, eu vou deixar a cobertura de lado. Tudo bem? Vamos falar desse bolo aqui que eu peguei uma receita na internet. Meia xícara de chá de óleo, 3 cenouras médias raladas, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Notem que eu coloquei algumas informações entre parênteses. Elas são importantes, porque a gente tem que especificar a medida. Se eu falar 2 xícaras, obviamente que alguém pode perguntar, mas xícara do quê? De chá? De café? Né? Ou pode ser uma caneca? Então, vamos especificar. Colher. Colher pode ser de café, de chá, de sopa, de arroz. E, obviamente, se você usar a colher errada, o resultado vai dar errado. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter especificidade no que a gente vai determinar na nossa receita como os ingredientes. Tanto dos ingredientes como da sequência de passos. Imagina que você estivesse dando esses comandos para um computador, para ele fazer. E você não vai imaginar que o computador vai chegar e vai falar assim, ou um robô vai chegar e vai falar assim, olha, eu estou com uma dúvida nisso daí, hein? Ele não pode ter dúvida. Então você tem que dar informações precisas. Vamos lá, modo de preparo da massa. E quem disse que você ia fazer computação e não ia aprender a fazer bolo, né? Em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo. Bata a mistura. Acrescente o açúcar à mistura e bata por 5 minutos. Em uma tigela ou batedeira, adicione a farinha de trigo. Bom, eu não vou ler tudo aqui para vocês. Vou chegar até o final ali, ó. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Vocês podem ler depois com cuidado toda essa receita. E é bom porque, inclusive, vocês, quando quiserem alguma sobremesa, tá aí. Pode voltar à primeira aula de computação de algoritmos, né? Construção de algoritmos e consultar. Eram 5 minutos para a gente bater a mistura lá. E se eu colocar só meio minuto? Pode ser que não funcione. E o forno pré-aquecido que estava a 180 graus? Se eu colocar só 80 graus? Acho que não vai rolar o bolo, hein? Ele pode não crescer. Ou aproximadamente 40 minutos. E se eu trocar por 10 minutos? Também pode não rolar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter a receita. Se a gente não seguir direitinho, o bolo não sai.
o bolo não sai, ou, numa situação mais geral, a sua solução não vai estar certa. Então, todas essas alterações podem influenciar no resultado. Você pode não ter o resultado esperado. Vocês pensam que às vezes o computador não demora aqui também? Vocês estão achando que sou eu que estou engasgando. Não, é o computador que está demorando. E se eu tirar os ovos da receita? Provavelmente não vai dar certo. Tudo bem, pode ser que se eu tirar o trigo e colocar a farinha de arroz, que é o meu caso, eu não gosto de comer trigo, vai funcionar. Ou talvez eu tenha que fazer alguma leve adaptação e funciona, fica um bolo sem glúten. Mas, para outras situações, tirar o óleo, tirar os ovos, ou tirar a cenoura, etc., pode não ficar legal. Se você for fazer um bolo de cenoura e tirar a cenoura, vai dar problema, né? E se eu trocar a ordem? Bom, se você trocar a ordem, é bem provável que a coisa não dê certo. Imagina que você pega a tigela e coloca a farinha, acrescenta o açúcar e sai batendo por 5 minutos isso daí. O objetivo de bater é tentar interligar a farinha, o açúcar, com o ovo, o óleo e a cenoura, para dar aquela liga. Se você só bate a farinha e o açúcar, não vai dar certo o negócio. Imagina que você bata a farinha, o açúcar, lá na batedeira ou no liquidificador, coloque numa forma e coloque para assar. Vai ter o bolo? Certeza que não, né? Apesar que tem a instrução 7 lá, asse em forno pré-aquecido. Mas se você embaralhar a ordem, não vai dar certo. Então eu queria que a primeira informação que vocês tivessem nessa aula inaugural fosse essa. As informações importam, a especificidade importa e a ordem das coisas importa. Tudo isso daí importa. Tá? Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, mandem no fórum de dúvidas para a gente. Eu faço um convite para vocês já olharem o ambiente, tentarem se familiarizar com o ambiente e já pegarem o conteúdo do ciclo 1, que já está disponível para vocês assim que o AVA estiver disponível. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos em breve. Até mais!